Paz seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para nutrir o nosso corpo físico, a nossa alma, com a palavra de Deus. E a palavra que o Espírito Santo me revelou hoje é Jeremias 36. O rolo de Jeremias é lido no templo. Sucedeu, pois, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias que Josias até ao dia de hoje. A ordem de Deus era que Jeremias preparasse o material para que suas palavras fossem escritas. Naquela época, os livros judeus eram feitos em formato de rolo, e o material podia ser de papiro ou de peles de animais curtidas e costuradas. Com essa orientação, o Altíssimo visava preservar sua palavra e alcançar povos de todas as gerações seguintes, como nós. Ler, respeitar e praticar os ensinamentos da Bíblia, este livro sagrado, o qual temos o privilégio de ter em mãos. É a melhor forma de provarmos o nosso amor e a nossa gratidão a Deus. Versos 3 diz: Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque, da boca de Jeremias, no rolo de um livro, todas as palavras do Senhor que ele tinha falado. Verso 5 diz: E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escrevestes da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. Verso 7. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. Versos 8. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Por causa das profecias, Jeremias se tornou o inimigo das autoridades de Judá. Por essa parte, havia hostilidade ao profeta em toda parte, a ponto de ser banido até mesmo nos átrios do templo. Com isso, a tarefa de ler a mensagem de Deus às pessoas que se aglomeravam nos átrios ficaria a cargo de Baruque. Vamos para o versos 9. E aconteceu, no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque, naquele livro, as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Versos 11. E ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro. Versos 12. Desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes
estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Geumarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Versos 13. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Versos 14. Então, todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque, para lhe dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo da sua mão e foi ter com eles. Versos 15. E disseram-lhe: assenta-te agora e leu aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. Versos 16. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos um para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Versos 17. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da tua boca todas estas palavras. Versos 18. E disseram-lhes Baruque: da sua boca ele meditava todas estas palavras, e eu com tinta as escrevias no livro. Versos 19. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. Versos 20. O rei destrói o rolo. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Versos 21. Então enviou o rei a Geude para que tomasse o rolo. E Geude tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Versos 22. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Versos 23. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Os oficiais do templo pegaram o rolo com as profecias das mãos de Baruque. Assim que ele terminou de ler ao povo, levaram um livro até o rei Jeoaquim e leram para ele as palavras que o Altíssimo havia dito por intermédio de Jeremias. Seu desprezo e sua incredulidade foram tão grandes que ele chegou a destruir o rolo que continha as profecias. O rei, que estava próximo a uma lareira, após ter picado as folhas, as destruiu no fogo. Esse comportamento desrespeitoso assusta, não é mesmo? No entanto, não é assim que têm agido aqueles que ouvem os ensinamentos sagrados e não praticam, ou tentam desqualificar as escrituras sagradas para invalidar a autoridade divina. Ainda que neguem a palavra de Deus, essas pessoas se tornam indesculpáveis, pois nunca conseguirão calar a voz da consciência que reprova os seus atos. Versos 24. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei,
nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Versos 25. E posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Versos 26. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, e a Searias, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor o escondera. Versos 27. Então veio a palavra a Jeremias, o Senhor o disse. Depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo, versos 28, toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoaquim, rei de Judá. Versos 29. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, por que escreveste nele, dizendo, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Versos 30. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoaquim, rei de Judá, não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Versos 31. E castigarei a sua iniquidade nele, e na sua descendência, e nos seus servos, e trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, e não ouviram. Versos 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu-o a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Versos capítulo 37. Jeremias na prisão. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Versos 2. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias o profeta. Versos 3. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filhos de Maacéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizer, roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. Versos 4. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham posto na prisão. Verso 5. E o exército de Faraó saía do Egito. E quando os caldeus que tinham sitiado Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Verso 6. Então veio a Jeremias o profeta, a palavra do Senhor, dizendo, verso 7, assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. Versos 8. E voltaram os caldeus e pelejaram contra esta cidade, e a tomarão, e a queimarão a fogo. Versos 9. Assim diz o Senhor, não enganeis as vossas almas, dizendo, sem dúvida, se retirarão os caldeus de nós, pois não se retirarão. Jeremias reafirma
tudo que já havia sido pregado sobre a supremacia babilônica na invasão de Jerusalém. Ousadamente, ele proclamou a mensagem de Deus, embora ela fosse dura e lhe acarretasse ainda mais impopularidade. O profeta era resoluto em suas palavras, porque sabia que naquela condição espiritual deplorável na qual o povo se encontrava, não adiantava alimentar esperanças de livramento. Quando não se obedece à palavra, não existe a mínima possibilidade de prevalecer diante das lutas da vida. Mesmo que se ouçam palavras consoladoras ou animadoras que promovam bem-estar, toda expectativa de alívio é vã e enganosa. Por isso, não são poucos os que morrem esperando e nada vem senão problemas. Versos 10. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus, que peleja contra vós, e só ficassem deles homens feridos, cada um levantar-se-ia na sua tenda, e queimaria fogo essa cidade. Versos 11. E sucedeu que, subindo de Jerusalém, o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, versos 12, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para dali se separar no meio do povo. Versos 13. Mas, estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. Versos 14. E Jeremias disse: Isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. E assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Versos 15. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e puseram-no na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Versos 16. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. A sinceridade de Jeremias lhe custou espancamentos e prisão. O termo "o feriram" pode se referir ao castigo de açoitamento, conforme a lei permitia, ou flagelo com varas. Deuteronômio 25:3 afirma essa palavra. Segundo registros, por toda a vida, o profeta experimentou vários aprisionamentos. Se há quem encontre dificuldades em ser fiel ao Altíssimo, hoje, diante de tanta liberdade, imagine se precisasse sofrer como Jeremias e tantos outros homens de Deus, citados nas Escrituras. A palavra anunciada pelo profeta contrariava as autoridades. Por isso ele passou por humilhação, maus tratos e abandono. Contudo, nada disso o afastou do seu propósito, nem removeu sua confiança no Eterno. Quem é de Deus passa por lutas, corre perigos e sofre humilhações, mas não deserta da fé e não abandona o compromisso assumido com Ele. Versos 16. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Versos 17. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. E o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, e disse: Há, porventura, alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: Há. E disse ainda: Na mão do rei de Babilônia serás entregue. Versos 18. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Versos 19. Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: O rei
de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Versos 20. Ora, pois, ouve agora, ó Rei meu Senhor. Seja aceita agora minha súplica diante de ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. Versos 21. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um pão cada dia, na rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Jeremias, capítulo 38. Jeremias é lançado na cisterna. Ouviram, pois, Zefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo, versos 2: Assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência. Mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Versos 3: Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Versos 4: E disseram os príncipes ao rei, morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, porém o mal. Verso 5. E disse o rei Zedequias, eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Verso 6. Então tomaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Os príncipes acusaram Jeremias de falar palavras desmotivadoras aos soldados. Com isso, eles desistiriam de defender a cidade. Assim, a razão apresentada para a decretação da morte do profeta foi o medo de perder a proteção dos homens de guerra de Judá. Embora Zedequias tivesse entregado Jeremias aos seus oficiais, ninguém conseguiu matá-lo. Ele foi jogado em uma cisterna que era um profundo buraco, feito para armazenar água da chuva. Mas ali não havia água, e por ser um período de seca, havia somente lama. Veja que fizeram com Jeremias o mesmo que os irmãos de José fizeram com ele. Está em Gênesis, capítulo 37, versículo 24. Vemos com isso que o homem de Deus não tem vida fácil. O profeta saiu da prisão para viver uma circunstância muito pior, confinado em uma cisterna, enlameada e escura. Verso 7. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que não estava na casa do rei, que tinham posto a Jeremias na cisterna. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Versos 10. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, das cisternas, antes que morra. Versos 11. Retomou Ebed-Meleque os homens consigo
e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Versos 12. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas axilas, calçando as cordas, e Jeremias assim o fez. Versos 13. E puxaram a Jeremias com as cordas e o alcançaram, ou seja, o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Ebed-Meleque era um eunuco de nacionalidade etíope e um dos servos do palácio. Ele possuía 3 características que o faziam ser considerado inferior diante do povo: estrangeiro, servo e eunuco. Mas se pelas mãos dos príncipes Jeremias sofreu perversidades e agressões, pelas mãos de um homem desprezado, ele encontrou compaixão e auxílio. A providência de Deus vem por caminhos improváveis e também por pessoas aparentemente desvalorizadas para o mundo, mas com grandes qualidades em seu interior. Versos 14. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada da casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Versos 15. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Versos 16. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Ou seja, ele jurou secretamente. Zedequias empenhou suas palavras a Jeremias, jurando ao profeta que ele não corria mais perigo. O rei tinha um caráter fraco e uma postura volúvel. Então, por mais que tivesse jurado, isso não garantiria nada ao profeta, pois suas palavras oscilavam de acordo com a conveniência. A única promessa que assegura proteção permanentemente vem de Deus. E era nas mãos dele que a vida de Jeremias estava. Versos 17. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Versos 18. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. Versos 19. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles e escarneçam de mim. Versos 20. E disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, peço-te a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Versos 21. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Versos 22. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltarão atrás. Versos 23. Assim que todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e nem tu escaparás da sua mão.
Antes, pela mão do rei de Babilônia, serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Ou seja, eu te faço uma pergunta: você tem medo de assumir a sua fé? Zedequias cria na palavra dada por Jeremias, mas o medo e a fraqueza moral o impediram de obedecer ao Todo-Poderoso. Por esse motivo, ele e toda a nação foram envergonhados. Da mesma forma, quantas pessoas deixam de assumir a fé em Deus para agradar aos seus amigos e familiares? Ficam com receio do que vão pensar, têm vergonha de assumir o compromisso com o Senhor e não têm coragem de largar a vida errada. O resultado disso não pode ser outro, senão a própria ruína e destruição. Versos 24. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras e não morrerás. Versos 25. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse. Não nolo encubras e não te mataremos. Versos 26. Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Versos 27. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando, declarando-lhes todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e calados o deixaram, porque o assunto não foi revelado. Versos 28. E ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Jeremias, capítulo 38, versos 22, fala sobre as mulheres do harém do rei. As mulheres do harém do rei ficavam sob a proteção do monarca atual. Tratava-se de todas as esposas, concubinas e damas da corte, não apenas de Zedequias, mas também dos reis anteriores. Ao mostrar que elas seriam levadas para o cativeiro, o profeta revela o nível de humilhação que Zedequias sofreria. Ele diz que atolaram seus pés na lama, também em capítulo 38, versos 22. Jeremias havia sofrido com o lamaçal da cisterna, em que ele foi jogado. Mas a nação estava atolada em uma profunda lama espiritual. Seus pés estavam presos ao pecado, de modo que, enfraquecida, não resistiria ao último ataque caldeu. Jeremias, capítulo 39, fala que Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Versos 2 diz: no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade, ou seja, montaram um cerco. Jeremias havia previsto a queda de Judá, a invasão de Jerusalém e a destruição do templo. Mas, em todas as mensagens, ele enfatizava que se o povo se arrependesse, poderia evitar o juízo de Deus. O Altíssimo, porém, não foi invocado, nem as suas palavras foram ouvidas. Por isso, o próprio profeta registrou a tragédia anunciada vários anos antes. O cerco a Jerusalém durou aproximadamente 2 anos, provocando assim fome, medo e muitas barbaridades, até que o exército caldeu, considerado o maior exército do mundo na época, violou os muros e os portões da cidade, invadindo-a. Versos 3.
Entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia e pararam na porta do meio, a saber, Nergal-Sareger, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Versos 4. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, saindo de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Verso 5. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. E eles o prenderam, e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e o rei o sentenciou. Verso 6. E o rei de Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias, diante dos seus olhos. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. Verso 7. E cegou os olhos de Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, para levá-lo à Babilônia. Versos 8. E os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. Versos 9. E o restante do povo que ficou na cidade, e os desertores que tinham passado para ele, e o restante do povo que ficou, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. Jeremias, capítulo 39, versos 5 e 9, fala sobre a perseguição que Zedequias sofreu. Aqui se cumpriu o que foi falado pelo profeta. O rei Zedequias, ao ser capturado, presenciou o assassinato dos filhos que nada tinham a ver com a desobediência dele. Depois teve os olhos vazados e os braços presos por correntes de bronze para ser levado à Babilônia. Além disso, Jerusalém e os seus muros foram destruídos e grande parte da população foi morta. Antes de Zedequias enfrentar essa aflição, o Altíssimo lhe ofereceu ajuda, pedindo em troca apenas o seu arrependimento. Que forte isso, né, irmãos? Mas ele recusou, pois imaginava encontrar proteção em seus aliados e no seu exército. Veja que quem anda em desobediência a Deus, além de não desfrutar da sua segurança, cedo ou tarde colherá os frutos por ter ignorado a sua voz. Versos 9. E o restante do povo que ficou na cidade, e os desertores que tinham passado para ele, e o restante do povo que ficou, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. Olha só, eu repeti esse versículo porque é muito forte, né? Esse versículo fala que quando nós andamos em desobediência a Deus, além de não desfrutar da sua segurança, cedo ou tarde, nós colheremos os frutos por ter ignorado a sua voz. Versos 10 diz que, porém, os nobres, dentre o povo, que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Versos 11. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo, versos 12: Toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele.
Aqui a palavra diz, né? Não lhes faça nenhum mal. Certamente Nabucodonosor já havia ouvido falar de Jeremias, o profeta, de suas mensagens acerca do julgamento do Altíssimo por intermédio da Babilônia e dos seus conselhos ao povo para que se submetesse ao jugo caldeu. Enquanto o profeta foi tratado com bondade e respeito pelo rei estrangeiro, foi maltratado por seu próprio povo e pelas autoridades da sua nação. Versos 13 diz que por isso mandou Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebuzasban, Rabsares, Nergal-Sareger, Rabimag e todos os príncipes do rei de Babilônia. Versos 14. Mandaram retirar a Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem a casa. E ele habitou entre o povo. Versos 15. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo. Versos 16. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. Versos 17. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem teme. Versos 18. Porque certamente te livrarei, e não cairás à espada, mas a sua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Olha o que a confiança no Senhor nos diz. Confiaste em mim. O templo, a casa de Zedequias e Jerusalém foram destruídos porque os sacerdotes, o rei e o povo não creram na palavra do Senhor. Porém, um simples servo, Ebed-Meleque, creu, por isso foi salvo. Esse eunuco, embora servisse ao rei, não temia ao homem, mas ao Todo-Poderoso. Por essa razão, foi honrado por ele. Glória a Deus por essa palavra. Amém.